Olá, meus alunos, eu estou de volta aqui, sou o professor Toki e nós vamos ter uma aula imperdível agora de arte e até mesmo para relembrar algumas coisinhas da aula anterior, elas vão estar sempre relacionadas à nossa aula atual, tá? Então, antes de nós começarmos, lembrando que você precisa acessar o Google Classroom, tá bom? Acessar a sua plataforma, fazer a atividade que foi enviada para você, preencher e enviar para o professor para que a sua presença possa ser validada, tá? Bem, nós vimos aqui o barroco europeu, nós vimos então a questão até da luz e sombra que nós vimos no Renascimento, vimos também com Leonardo da Vinci, e aí nós entramos no contexto histórico com respeito ao movimento protestante acontecido na Alemanha e tudo, e foi um contexto que mudou a maneira como se produzia arte naquele período para legitimar a Igreja Católica. E também nós vimos importantes características então dessas pinturas, né? Vimos alguns artistas importantes, tá? Então, nessa parte aqui, nós vimos também as questões das cores que são presentes nos trabalhos artísticos. E a nossa aula agora, nós vamos trabalhar exatamente direcionado às cores, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho essas questões a partir da cor e cultura, a gente vai ver um pouquinho sobre a relação que ela tem uma com a outra e também nós vamos ver os estudos das cores, tá? Essa aula, a cor na arte, cor luz, cor pigmento e círculo cromático, a cor luz eu vou separar para a gente ver melhor em aulas diferentes para poder a gente ver com mais detalhe, tá legal? Então vamos lá. Bem, a cor participa da construção simbólica perceptiva de todas as pessoas, porém, as pessoas podem sentir essa construção de maneira diferente. Isso quer dizer que, na verdade, a cor ela tem um potencial muito simbólico dependendo da cultura onde você está vivendo, está experimentando ela. Então, uma cor pode ter um simbolismo para mim que pode não ter um simbolismo para uma pessoa em um outro país ou uma outra região, até mesmo no seu próprio estado, às vezes as pessoas podem pensar a cor de uma maneira diferente. Então, depende muito como a construção simbólica dessa cultura vai fazer com que essa cor tenha uma importância para você, tá? Então, antes, a gente pode pensar a cor já presente nas primeiras expressões artísticas que surgiram no momento pré-histórico, né? O artista pré-histórico pintava, então, animais tentando fazer uma representação muito próxima daquele animal. Então, isso a gente chama de uma pintura naturalista, né? Então, uma coisa interessante é a cor. Eles davam o jeito de encontrar uma cor que pudesse ser semelhante àquele animal. E tinha um propósito com isso, né? Um propósito místico, de que se eu pintasse muito próximo ou igual ao animal, quando eu fosse caçar ele, sair da caverna e fosse caçar ele, olha como o artista pré-histórico pensava, né? Essa cor poderia me ajudar muito a ser tão semelhante ao animal, ele se entregaria para mim na hora da caça. Então, a cor ela tem uma representação já desde o início da história da humanidade, tá? Então, a gente pode ver também em outras culturas. Por exemplo, na cultura indígena, a cor tem uma grande representatividade. A cor ela tem simbolismo, ela pode representar paz, pode representar guerra. Então, ela e os índios vão fazer desenhos utilizando esse jogo de cores que você pode ver aqui. Inclusive, não só a cor na pintura corporal indígena, mas em todas as produções que eles vão ter artísticas, vão estar presente a coloração. Também você vai ver na arte africana a presença muito forte da cor também nos objetos que eles fazem de adorno e tudo, e muitas outras coisas que eles produzem. Então, a cor, ela faz parte da nossa história da humanidade, ela não está ausente. É a própria natureza, a cor já é muito presente, sozinha, assim que a gente pudesse produzir alguma coisa, já estamos misturados no meio dessas cores, tá? Então, mas antes a gente precisa entender o seguinte, então, ó, nós temos a cor que ela tem algumas relações, tá? A cor pode ser produzida pela luz, tá? Então a gente vai ver ainda isso, como funciona. A cor também ela tem uma relação fisiológica, quer dizer, o nosso corpo também ele pode captar essa cor, tá? E também nós temos a questão cultural que eu acabei de falar para vocês sobre essa questão. Então a cor tem uma relação simbólica de acordo com a vida que você está levando na sua cultura, tá? Conceito de cor, basicamente, é formada como o cérebro interpreta os sinais eletronervosos vindo do olho, os quais são resultantes de emissão de luz proveniente de um determinado objeto iluminado. Olha, e aí a gente precisa entender isso. Nós temos também a questão fisiológica, então nós temos o nosso globo ocular, que ele vai então captar essa cor que está ao externo. E para isso, ele é como se fosse a ferramenta para captação. Então imagina que você está vendo uma determinada imagem da pessoa e nós temos um aparato fisiológico que vai fazer essa projeção dessa imagem.
Professor, mas peraí, tem um homem realmente sendo projetado, é o mesmo que está aqui, porém, por que ele está de cabeça para baixo? É porque nós temos, na verdade, o nosso globo ocular, ele projeta a imagem dessa forma, porém, quando vai para o cérebro, a interpretação é que o cérebro vai ser canalizada por esses filetes nervosos, a imagem vai ser corrigida, tá bom? Então não se preocupe com isso, tá? Então, inclusive, se pensava antes que a imagem na verdade, era assim, o olho mandava a luz para a imagem e depois era projetado, não. Mais para frente vamos ver que isso realmente não era assim, tá? Mas antes, vamos começar com o nosso primeiro quiz aqui, para ver como está seu aprendizado nessa questão. Sobre a cor, é correto afirmar: A. Pouquíssimos povos utilizam as cores como forma de expressão. B. Esta está presente nas culturas de muitos povos em todas as partes do mundo. Ou C. A cor não tem muita relevância nas culturas. Já volto para a gente ver essa resposta aqui. Beleza, vamos para a tela aqui, estou de volta então para o nosso quiz. Eu fiz a seguinte pergunta: sobre a cor, é correto afirmar que... Aí eu coloquei A, B e C. A resposta correta seria B, está presente nas culturas de muitos povos em todas as partes do mundo. Então a cor não é pertencente só de um único povo, tá? O mundo todo sempre está usando as cores como objeto simbólico. Bem, aí entrando para a questão do estudo da cor, é muito importante. Olha que nós já vimos falando sobre Leonardo da Vinci já há um tempo. E ele é muito importante que ele iniciou uns estudos sobre cor. Ele já tinha algumas inquietações sobre a questão da cor. Pô, ele pintava, né? Então ele precisava realmente entender melhor a cor. Então o Leonardo ele fez um Tratado della Pittura, né? Que fala assim em italiano. O conteúdo é fundamentalmente dirigido aos pintores, contendo elementos básicos da óptica, da física, da química e da fisiologia. Um dos estudos refere-se à fisiologia da percepção visual. Então, agora, Leonardo da Vinci vai fazer um estudo da percepção visual através da cor. Esse tratado ele espalhava para todos os ateliês, até ensinando os artistas como fazer determinados tipos de cores na pintura. E uma das coisas que Leonardo da Vinci estudava com respeito à cor é como nossos olhos eles viam essa cor. E o que ele fazia? Então, dissecava olhos. Então, como eu disse para vocês, no Renascimento começa a surgir a autópsia. Ele começava a dissecar esses olhos e ele compreendia como é que esses olhos recebiam, né, essas cores. E aí uma coisa que ele fez, né, na pintura dele é exatamente atribuindo esses experimentos. Então, essa pintura aqui da Virgem e o menino com Santa Ana, vejam que ele vai criar uma coisa que a gente chama de perspectiva aérea. O que é isso? Ele vai pensar o seguinte: para ele o ar tem cor e a cor desse ar é azul. Mas peraí, professor, como assim? Como que o ar pode ter cor? Para ele entendia o seguinte, que quanto mais o objeto estivesse perto dele, menos ar
teria. Então, a cor diminuiria. Quanto mais o objeto estivesse longe dele, essa cor, ela aumentaria e seria da tonalidade azul. Então, ele vai exatamente utilizar esse recurso no fundo da pintura para produzir essa perspectiva aérea. Olha só, experimentação científica sendo presente numa pintura, tá? Mas aí nós temos também outros experimentos que vão evoluir essas questões, tá? Com respeito à pintura, que nós temos Isaac Newton, que ele não é só importante para a questão da pesquisa da gravidade, tá? Que é o que é mais conhecido, mas também com respeito ao estudo da luz. Tá, a produção do estudo da luz com respeito à cor, tá? Então, Isaac Newton vai fazer uma experiência exatamente usando o prisma, em que quando a luz branca era experimentada, a luz branca seria a luz do sol, tá? Experimentada passando pelo prisma, então essas cores elas seriam apresentadas. Então, nós temos aqui essas cores, né? Que seria o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, assim vai. Para ele, a cor era entendida como o resultado de um fenômeno físico apenas. É interessante nós entendermos isso. Então, para ele, a cor era só um resultado de um fenômeno físico, não tinha outras relações além disso. Porém, Goethe vai pensar diferente, ele vai entender que a cor sim é uma coisa física, mas também ela tem outros processos químicos e tudo mais. Então, a cor era entendida como resultado de fenômenos fisiológicos, que é os nossos olhos, né? Químicos também e físico. Então, são várias relações, ele vai expandir esse olhar sobre a cor. E aí, nesses estudos, a gente tem então cor-pigmento, né? O que é? É a substância material constituinte do objeto e é denominada de acordo com a sua natureza química. De acordo com o material químico é que você vai poder observar que tipo de cor essas coisas são. Uma flor, por exemplo, tem todo um processo químico para dar uma determinada cor nela. Então, nesses estudos, ele vai observar isso e vamos perceber, então, que tem, na verdade, as cores puras ou cores primárias. Essas cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. Essas cores são puras, elas não estão misturadas, elas vão ser misturadas para dar outros tipos de cores. Então, a gente vai começar agora pelas escalas, tá? Então, a segunda escala seria as cores secundárias. Então, são o resultado da mistura dessas cores, né? Então, seria o verde, o laranja e o violeta. Quer dizer, se eu misturar determinada cor, por exemplo, se eu misturar o amarelo com o vermelho, daria laranja, tá? Se eu misturar, por exemplo, o azul com o vermelho, daria um violeta. Então, se eu misturar o amarelo com o azul, daria um verde. Tá? Então, é muito importante nós vermos isso, tá? Então, aí dá esses resultados. Aí eu vou mostrar para vocês rapidinho um videozinho para vocês fazerem até aprender a fazer um testezinho com isso, tá? Olha só. Primeiro você vai fazer um pontinho no papel, né? Rapidinho. E aí você escolhe a cor primária que você vai usar. Por exemplo, eu peguei o azul, né? Depois eu terminar esse ponto, você vai pegar agora outra cor. Peguei o amarelo, misturando o amarelo, você vai perceber então que vai dar exatamente a tonalidade que eu estou falando para você dessa experimentação, tá? E aí vai dar uma tonalidade esverdeado, né? E aí eu posso pegar um outro ponto, rapidinho, e pegando o azul de novo, né? E ao usar esse azul, eu posso agora, então, depois que eu terminar, eu posso misturar então com uma outra cor, por exemplo, o vermelho. E aí vai dar então uma cor violeta, né? Então, vai misturando, ó, você vai percebendo no processo realmente, nossa, professor, olha, legal, é verdade, está acontecendo mesmo isso, tá? Isso, e aí você pode pegar também outra cor dessas primárias, eu vou pegar o amarelo agora, né? Pega o amarelo, mistura ele, tá, direitinho, faz um ponto legal, você pode fazer de outras formas, não tem problema. E aí mistura o vermelho, você vai ver que vai dar uma tonalidade laranjado, tá bom? É muito interessante, eu gostava muito de fazer isso quando criança, sabe? Era muito divertido isso. Bem, continuando aqui, nós temos então as cores terciárias, ó, no terceiro plano agora, já é a mistura das outras cores, então nós vamos ter várias cores, por exemplo, o amarelo mais o verde, aí vai dar o amarelo esverdeado, o azul esverdeado, que é o azul com verde, nós temos o azul com violeta, vai dar o roxeado aqui, o vermelho com violeta, e assim vai, né, o vermelho com laranja, e nós vamos vendo então, é o processo de mistura química com essas cores, tá, que vai dando esses resultados. Chegando para o nosso segundo quiz então, eu tenho uma pergunta bem importante para vocês até aqui. Quais são as cores secundárias? Já a gente vai ver essa resposta aí.
Retornando aqui o quiz, vamos ver a resposta? Quais são as cores secundárias? Se você colocou verde, laranja e violeta, você acertou. Professor, eu errei, não se preocupa, tá? É nesse erro aí que você já está aprendendo aí já o que é o correto, tá? Bem, aí nós vamos ver o ciclo cromático, né? Através dessas experimentações de cores, nós vamos organizar elas, então, né? É composto por 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias, quer dizer, então seriam 12 cores, tá? Então, aí nós temos aqui essa listagem aqui, cores primárias, o azul, vermelho e amarelo, como eu mostrei para vocês, cores secundárias, verde, laranja, roxo, violeta, e aí vem as terciárias que eu já falei para vocês, o verde, o vermelho, o laranja e assim vai, tá? Aí nós temos o nosso terceiro quiz, então, antes de nós continuarmos para vermos esse ciclo cromático, tá? Se misturarmos o amarelo com o azul, o resultado será... Vamos ver a resposta daqui a pouco? Opa, vamos lá então na tela aqui, vamos ver a resposta da nossa... Se misturarmos o amarelo com o azul, o resultado será B, a cor secundária verde. Ó, então você fez até a experimentação, você deve ter acertado isso aqui já na hora. E aí, nós temos então, para finalizar aqui, nós temos o ciclo cromático, tá bom? Então, organizando aquelas cores que nós vimos lá, se tornou exatamente isso. Isso aqui se torna muito útil, na verdade, para você poder saber como lidar com as cores e quando fazer um determinado tipo de trabalho, não haja uma desarmonia. Há possibilidade de você trabalhar várias cores num trabalho, mas que não haja um desequilíbrio na hora de organizar essas cores. Por isso o ciclo cromático ele serve muito para design, para os artistas e até para você que quiser criar alguma coisa, tá? Bem, nós temos uma última atividade aqui que vai ser bem interessante, tá? Crie um desenho utilizando as cores primárias e secundárias. Primeiro, pegue uma folha em branco, use lápis e borracha, se você não tiver, não se preocupe, pode usar caneta, pode ser o próprio lápis de cor mesmo para fazer os traços, não se preocupe com isso. Crie um desenho de observação ou de imaginação, quer dizer, então você vai ponderar aí qual desses dois aí. Observação, você pode pegar algum objeto, alguma coisa ou olhar uma paisagem, tá? Pinte livremente fazendo as misturas das cores para obter diferentes tonalidades. Então agora você conheceu um pouquinho das cores e você vai fazer exatamente essas misturas, tá bom? Faça as misturas porque é legal de você ver isso e isso vai ajudar você num domínio dessas cores, tá? Então tá, então vamos lá até ver esse resultado aí.
Retornando então para a nossa atividade, eu espero que você tenha conseguido fazer. Se não conseguiu no teu tempo, não se preocupe. Vá fazendo com calma e quando voltar às aulas, mostre para o seu professor, é muito importante. Eu gosto de ver os trabalhos dos meus alunos sempre, então é bem importante. Espero que essa experimentação tenha sido bom para você. A gente vê na próxima aula ainda sobre essas questões. Abraço!